E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler e sou professora de língua portuguesa e estamos novamente aqui na nossa aula e hoje nós vamos continuar falando sobre tipos de discursos. Na aula passada nós falamos sobre a questão aí de o discurso ser utilizado muito na questão da narrativa. Nós temos aí a sequência de história, né? Que nós temos a questão dos elementos narrativos. Nesses elementos narrativos nós estudamos a questão do narrador, dos personagens, principalmente no conto, né? Que ele utiliza aí personagens em menor número, geralmente um personagem apenas ou dois, não mais que isso. E também nós falamos sobre a questão do tempo, né, que ele pode ser cronológico, ele pode ser psicológico. Falamos também sobre a questão do ambiente em que essa história acontece. Em um conto, você tem um ambiente também mínimo, geralmente aí um lugar na escola, na casa, na rua, como aquele conto que nós lemos lá sobre a questão de ter acontecido na rua onde aqueles meninos moravam. E você tem também aí a questão de ser o enredo. O enredo nós falamos então que é como se fosse o esqueleto da história, em que você tem aqui a questão da situação inicial, da situação complicadora, ou seja, toda a história ela tem um problema e esse problema precisa ser resolvido e tudo vai acontecendo até chegar na situação máxima, que é o clímax da história, e aí depois vem a situação final, que é o desfecho. Bom, esses são os elementos, essa são a estrutura básica de uma narratividade. E aí nós falamos que nessa história o narrador ele vai contando esta história e muitas vezes ele conta de forma ou direta ou indireta. Então nós chamamos a isso do que? De discurso. Nós falamos então sobre a questão do discurso direto. Então o discurso direto, ele é quando o narrador interrompe aquela fala e ele apresenta então a questão de ser o quê? O próprio personagem ali, e ele faz essa questão da separação do personagem, fazendo a questão dos dois pontos, a introdução do travessão, e aí vem a fala desse personagem. O discurso direto também, nós vimos que eles têm sempre a questão do uso dos verbos de elocução. O que seriam esses verbos de elocução? Ou a professora falou dos verbos de sende. Os verbos de sende, eles têm essa questão mesmo do dizer, do falar, do narrar. Então, o que seriam esses verbos? O menino chegou e disse, a menina perguntou, ela então respondeu. Então, são todos esses verbos que nós utilizamos quando na construção dessas histórias. E nós temos também a questão da utilização, então, dessa pontuação que vai marcar exatamente essa questão da narratividade. Então, tem a questão dos dois pontos, né, que o dois pontos marca aí, esses dois pontos marcam aí a questão de você introduzir alguém que vai falar alguma coisa, e o travessão, que é esse traço característico da introdução da fala de um personagem. Veja, no Brasil nós temos aí essa questão do uso do travessão e também nós temos aí também as aspas. Muitos livros aí utilizam então para falar, para colocar a fala do personagem, colocam também as aspas diferente do travessão. Tanto faz, né? Ali você percebe que também há essa marcação da fala do personagem. Isso é discurso direto. Hoje nós vamos falar mais sobre a questão do discurso indireto. Então, o discurso indireto, o narrador, ele também traz a fala do discurso, né, que está sendo produzido nessa história, ele traz essa fala, só que ele não é marcada diretamente. É o narrador que conta como isso se deu, o narrador que conta como essa fala aconteceu. E aí, a questão da linguagem, ela tem um pouquinho de modificação, diferente do discurso direto. Então, o narrador, ele agrega ao seu discurso a fala dos personagens. Para fazer isso, ele também usa esses verbos de elocução ou os verbos de sende. Ele também vai utilizar a menina respondeu que, ele disse que. E aí vocês viram que a professora colocou o que ou o se, que são essas conjunções aí que vão indicar que o narrador está contando como aquela fala aconteceu.
Isso é discurso. Então, nós estamos acostumados a ver isso em uma história. Aqui a professora colocou, então, essa questão, né, da fala, do discurso direto e do discurso indireto. O jogador disse que estava muito cansado ontem. Você consegue entender que houve uma fala, houve um momento de elocução ali? Sim, em algum momento esse jogador declarou para alguém: estou muito cansado. Só que quando eu estou contando o que esse jogador disse, eu como narradora, eu vou fazer exatamente desta maneira como a professora colocou aqui. Tá? Colocando então o personagem, o verbo descende, o verbo de elocução, e aí esse que introduz a fala que esse personagem produziu. Agora, eu posso também colocar da maneira direta. Então, nesse primeiro quadrinho, nós temos a forma indireta. No segundo balão aqui, nós temos a forma direta, ou seja, esse discurso sendo marcado pela produção oral desse personagem. Então, ele afirmou, lembra lá dos 2 pontos? Está aqui, né? 2 pontos. Travessão, não quero mais participar dessa rodada. Agora é como se nós estivéssemos naquele momento participando dessa conversa. Veja que isso é um recurso que o narrador utiliza. Muitas vezes ele quer que nós participemos dessa conversa, e eu acho bem interessante quando tem essa marcação aí das falas, porque você se sente ali aquela pessoa que está atrás da cortina, escutando tudo, né? E o discurso indireto, em alguns momentos também, ele se faz muito necessário, principalmente para produzir a questão da emoção, e nós ficamos pensando nessa produção textual. Então aqui a professora colocou esses elementos então que nós utilizamos na produção dessa escrita. Ah, você vai produzir um conto. A professora pede a você que você faça uma narração. Então, se é narratividade, logicamente tem os elementos do discurso e aí você tem que prever aí na sua história. Será que você vai colocar a fala dos personagens diretamente? Ou seja, vou usar o discurso direto? Ou não, eu só quero fazer uma história em que eu conte o que aconteceu sem colocar essa marcação de fala. Quem vai fazer isso, logicamente, se é você que está produzindo, se é você que está fazendo essa história, você que decide qual é a melhor forma. O que interessa é que você coloque isso para o teu leitor. Aqui a professora colocou, então, qual é a pontuação necessária para utilizar nesse tipo de história, os 2 pontos e o travessão. E aqui a questão do discurso, né? Disse, falou, perguntou, respondeu, tudo isso daqui são verbos discendes, verbos de elocução. A elocução tem a ver com o quê? Com o nosso momento de fala, é isso que quer dizer a palavra elocução. Afirmar, gritar, indagar, declarar. Então, todas essas palavras aqui pressupõem que você vai fazer uma pausa para acrescentar a fala de alguém. E aí você tem o que? As conjunções. Essas conjunções aqui é que introduzem a fala do personagem na forma indireta, no discurso indireto. Tá? Então, tudo isso nós utilizamos. Viu que são coisas assim, mínimas em um texto, mas que se nós prestamos atenção na questão da linguagem, elas fazem toda a diferença. Aí a professora colocou aqui a questão, então, do discurso indireto. Como que se daria isso, né, na prática? Né? Então, a professora colocou, né, que o narrador, então, é ele que traz essa fala. E aí a professora colocou aqui um discurso direto. Como que nós vamos fazer para transformar esse discurso direto num discurso indireto? A gente faz sempre fazendo as pausas e vendo a necessidade aqui da questão da pontuação e da linguagem. Veja que quando nós lemos aqui, e você já pensou num presente para o vovô, essa é a história do menininho lá que está fazendo o relato de memórias dele, e ele tem então essa questão aí de conversar com seu avô, que é alguém que ele estima muito, é alguém que ele admira muito, e o vovô então faz essa pergunta para ele. Tá? E ele diz, né, na sequência aí desse diálogo, você tem então essa fala do neto. Pensei, mas não encontrei.
Pessoal, como que eu faço para poder fazer essa transformação? Essa transformação aqui, ela tem que ser como se você estivesse agora contando essa situação para alguém. Então, você vai falar, então o vovô perguntou ao neto se ele já tinha pensado em um presente para lhe dar. Tá, ponto, né? Veja que quando nós estamos fazendo uma pergunta direta, eu coloco então a minha pontuação de interrogação. Quando eu vou transformar isso para o discurso indireto, o que a professora fez? Agora eu tirei essa pergunta e coloquei no verbo de elocução. Então, o vovô perguntou ao neto, quer dizer, eu tenho ali uma pergunta. Perguntou ao neto o quê? Se ele já tinha pensado num presente para lhe dar. Beleza, transformei a primeira oração. Vamos transformar agora essa do neto, né? Ele que respondeu isso daqui. Então, nós vamos transformar. O neto, então, respondeu que já tinha pensado em algo, mas que ainda não tinha encontrado. Olha que diferente que fica. Quer dizer, o sentido é o mesmo, mas a diferença está agora em que eu modifiquei essas palavras para o quê? Para dar essa sequência de contação, né? Para que dar essa sequência de que o narrador está produzindo agora essa fala. Mas o que você queria me dar? Quem que faz essa pergunta? É o vovô, né? Estão os dois ali conversando e o vovô então faz essa pergunta. Para eu falar isso no meu discurso, eu vou ter que fazer o quê? Exatamente pronunciar essa pergunta. Então, né, como eu estou continuando a minha história, então nada de daí, né? Nós não estamos mais na fase do daí, né? Aí nós temos então que trocar agora esses termos. Então, o vovô perguntou ao netinho o que ele gostaria de dar a ele. Ao que o menino respondeu, se eu tivesse encontrado, sabe? O que ele vai assim? Bom, ele respondeu que se fosse para encontrar alguma coisa, ele queria dar um avô igual ele era para o netinho. Tá? Então agora a professora contou isso de forma indireta. É o mesmo conteúdo? É o mesmo conteúdo, tá? Só ele produz sensações diferentes. É aquilo que a professora falou. Quando eu tenho essa fala marcada, parece que eu estou presente nessa história. Isso é recurso, então, de narração. Então, essas transformações aqui que a professora fala, elas são necessárias para que o texto ele tenha essa sequência de ordem indireta. O pai, então, gritou-lhe, ande, menino, tenho que fazer compras. O pai, então, gritou para o filho que ele andasse logo, pois teria que fazer compras. Agora a professora falou a mesma fala, só que de forma diferente. O pai, então, gritou-lhe, ande, menino, tenho que fazer compras, né? Esse ande aí, ele é o quê? Ele é um verbo que é no imperativo, tá dando uma ordem. A professora vai transformar isso porque ele não está mais nessa ordem. Dirigindo-se a ele, perguntou, você é o bicho-homem? Isso daqui é aquela história do touro, que queria encontrar o bicho-homem, foi perguntando para um monte de gente, né? Então ele faz essa pergunta, você é o bicho-homem? Vamos transformar no discurso indireto? O touro dirigiu-se ao homem e perguntou se ele era o bicho-homem, ao que ele respondeu que não era, pois já era velho. Então, nesse caso aí, transformei em discurso indireto. Então, toda vez que você for transformar um discurso direto no discurso indireto, você tem que fazer essa modificação do quê? De verbos, de advérbios, de conjunções, de acréscimo de conjunções, de colocar ali quem está falando o quê. Então, tudo isso é necessário para que haja essa mudança. Então, aqui a professora colocou quais são essas mudanças, ou seja, primeira pessoa para terceira pessoa, iremos à escola amanhã, você vai conosco? Então, nesse caso, ele disse que iria à escola no outro dia e perguntou se o menino ia com ele. Tá tudo na terceira pessoa, não falo mais na primeira pessoa. Tempo presente e o tempo pretérito perfeito. Para quem não lembra, pretérito perfeito é o pretérito ao passado acabado. Então, nesse caso, terminamos a tarefa, disseram os alunos. E aí você tem
terminamos a tarefa, está no presente. Os alunos disseram que terminaram a tarefa. Olha, transformei aí o verbo também. O imperativo para o pretérito imperfeito, que é aquilo que a professora falou lá naquela ordem, ande menino, né? Terminem logo a tarefa, insistiu o professor. O professor insistiu que todos terminassem logo a tarefa. Olha, a mesma coisa. E o demonstrativo, que é um pronome demonstrativo, este, esta, aquele, aquela. Esta tarefa está muito difícil, professor, disseram os alunos. Os alunos disseram ao professor que aquela tarefa estava muito difícil. E pronto, né? Você já tem todos esses períodos aí transformados. Viu, pessoal, como não é algo assim difícil de você realizar, só precisa que você observe aí essa questão da utilização de cada termo e como fazer isso para que haja essa correção e para que tenha o mesmo sentido da história ou daquela fala original. Eu espero que vocês tenham entendido e na próxima aula nós continuamos sobre essas questões aí dos tipos de discurso. Tchau, pessoal!